meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Pod Poli, nosso programa de estreia que está sendo transmitido aqui pela TV Comunitária e também nas nossas redes sociais. Desde já eu quero que vocês sigam as nossas redes sociais e acompanhem essa live até o final. Hoje o nosso tema vai ser autismo e a gente está aqui hoje com a maravilhosa doutora Patrícia Parreira. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade. E fala um pouco sobre a senhora, doutora. Oi, Poli, obrigada a você pelo convite, obrigada pela oportunidade. Então, eu sou Patrícia Parreira, sou médica neuropediatra. Eu trabalho como neuropediatra há 15 anos na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E no local que eu trabalho é o local de referência para transtornos do neurodesenvolvimento, né? E tenho formação em neurologia infantil, sou especialista em neurologia infantil e tenho várias formações também em transtornos do neurodesenvolvimento. Também atendo no meu consultório e tenho a honra e o prazer de atender as meninas da Poli. Eu sou muito grata à doutora Patrícia, né? Porque ela ajudou muito a gente, não só com relação às meninas, mas também questão familiar mesmo, porque, né, quando nós percebemos, né, a gente ficou um pouco perdido, né, e a senhora foi a luz ali pra gente naquele momento. Então eu já quero pegar esse gancho, né, pra gente já começar com as perguntas, né, como eu falei de traços, né, então vamos começar com relação aos traços que possam indicar o autismo, né, as causas. A senhora pode explicar pra gente um pouquinho, por favor? Claro. Então, eu vou tentar juntar aqui os critérios diagnósticos. Então, quando a gente fala em transtorno do espectro do autismo, o diagnóstico ele vem baseado em critérios diagnósticos. A gente tem dois eixos. Um eixo A, que está ligado à interação e à comunicação, e um eixo B, que está ligado aos comportamentos. O que eu vejo que chama mais a atenção das famílias, muitas vezes, são os comportamentos. Então, aquela criança que tem dificuldade de brincar com outras crianças, às vezes ela até está junto, mas ela não consegue construir brincadeiras com a outra criança. Aquela criança que fica muito no mundinho dela, que você chama, mas não consegue sair daquela atividade que ela está fazendo para fazer outra atividade, que gosta sempre das mesmas coisas, de fazer tudo mais ou menos igual, que tem um interesse em algum assunto, algum objeto, alguma coisa mais intenso e aquilo fica o tempo todo, ela quer aquilo, ela busca aquilo. As alterações sensoriais. Então, o que a gente tem ali do comportamento que é um dos eixos de critério diagnóstico? Nós temos 4. Um é ligado às alterações sensoriais. Então, quando a gente fala em alterações sensoriais, a gente está falando dos nossos órgãos e sentidos, os mais conhecidos, a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Mas a gente tem outros dois, que é o vestibular e a propriocepção, que nada mais são do que órgãos do nosso corpo que captam estímulos ali do exterior e trazem para dentro do nosso organismo para que o nosso organismo analise essas informações. E quem tem transtorno do espectro do autismo pode ter alteração nessas alterações sensoriais, esses sentidos eles serem mais sensíveis, qualquer estímulo que vai chegar muito intenso, ou pouco sensíveis, precisa de muito estímulo. E acaba que isso chama muita atenção, porque é aquela criança que vai ter muita dificuldade no paladar, vai querer comer coisas específicas, vai ter às vezes dificuldade com cheiros, não vai conseguir lidar com cheiros, vai ser aquela criança que não gosta de ser encostada ou que quer ficar o tempo todo encostando. Outras coisas, vai gostar de ficar vendo luzes específicas, objetos girando, e fora isso, né, o hiperfoco, então pode gostar de um objeto específico, gostar de um assunto específico, e quando é aquilo, ela até consegue desenvolver uma interação, uma comunicação, mas quando não é daquilo, ela não tem tanto interesse, fica mais na dela, mais isolada. O apego ali à rotina, à mesmice, então vai gostar das coisas mais ou menos iguais, do mesmo jeito, no mesmo ritmo, querer que as coisas aconteçam ali dentro de uma rotina. E Não sei se eu tô... Você me interrompe aí, Poli, se você tiver com alguma dúvida. Fica uma coisa...
não dá para você suspeitar sem você entender mais ou menos o que você está procurando, vamos colocar assim. Então vai ser aquela criança que vai ter uma dificuldade maior de interagir, ela não vai muitas vezes conseguir construir um diálogo de trocas, não vai te buscar para trazer alguma informação, para te mostrar alguma coisa, não vai dar tanta bola para aquilo que você está querendo mostrar para ela, querendo dividir com ela. Na comunicação, ela pode tanto ter um atraso ali importante na comunicação, como falar muito bem e falar até, muitas vezes, melhor do que se espera para a idade. Uhum. Né? Quando eu vou trazer um pouco para a minha realidade, quando nós suspeitamos, assim, para quem não sabe, as nossas 2 filhas são diagnosticadas, né? E no caso nós tivemos mais dificuldades com a Lara, né, que é a mais nova, do que com a Yasmin. A Lara sempre teve problemas com relação a sono, né? Ela sempre foi mais agressiva, né? Ela sempre teve muito problema sensorial. E aí eu queria até entrar numa parte que a gente tinha conversado nos bastidores, que é essa dificuldade da higiene pessoal. Às vezes as pessoas acham que não existe isso, mas tem sim essa questão da higiene pessoal com as crianças TEA. A senhora pode explicar mais ou menos o que leva, o porquê, né? Uhum. Então, a questão do sono, ela não é uma das características, mas ela acontece, quase 80% das crianças que estão dentro do transtorno do espectro do autismo, que são autistas, também podem ter alterações no sono. Mas as questões sensoriais, elas atrapalham muito a vida da criança. A qualidade de vida mesmo, porque pentear os cabelos, às vezes, é algo que incomoda muito, que dói muito. Escovar o dente, às vezes, pode ser algo que atrapalha, incomoda muito também. Cortar a unha. E tem essa coisa assim de a criança, por ela não perceber e não fazer tanto a leitura social do outro, ela não se importa tanto em agradar o outro, em a opinião do outro. E isso acaba que ela não tem essa preocupação em estar bonita para o outro ou querer estar ali com o outro. Eu vejo que a higiene é mais sensorial e essa coisa da não vaidade tem mais a ver com não conseguir fazer uma leitura social do que da opinião do outro. E como que é feito o diagnóstico, assim, porque nós falamos sobre essa questão de observar os comportamentos e tudo mais, porque tem muita gente que quando sabe que eu tenho filhas autistas, eles me perguntam assim, e quais são os exames que eu tenho que fazer, né, e tipo, eu fico... Então, gente, exame, né? E aí eu queria que a senhora explicasse para mim. Explicasse para mim, não, explicasse para as pessoas, né? Sim, e muitas pessoas ainda acham isso, né? Que existe um exame. Mas quando a gente fala de transtornos mentais, não existe nenhum exame, nenhum marcador biológico. Diferente de você ter diabetes, que você vai lá, colhe o sangue, vê que a sua glicemia está alta e faz o diagnóstico. No transtorno do espectro do autismo não é assim. O diagnóstico a gente fala que ele é clínico. O que é isso? Você precisa reconhecer e encontrar ali na criança que você está avaliando os critérios que eu falei, né? Os critérios A e os critérios B. E a partir do momento que você e a família e os locais que ela frequenta, todo mundo percebe que ela tem esses comportamentos que são dos critérios A e dos critérios B, você consegue fazer o diagnóstico. Há alguns casos, a gente precisa fazer exames para descartar outras condições que podem estar associadas. Então, quando a gente pega uma criança, por exemplo, que tem um atraso de fala, a gente precisa entender se esse atraso de fala é algo só da fala daqui, tem a ver com a audição, se tem a ver com o ambiente, se ela compreende o ambiente ou se ela recebe as informações do ambiente. Isso tudo amplia ali, né? A gente não fica só pensando que possa ser um autismo, né? E às vezes você precisa de exames complementares para você poder identificar melhor e descartar outras condições que podem levar a criança a ter esses comportamentos também. E
a gente tem, por exemplo, que eu vejo muitas pessoas falando, não vai fazer uma chapa da cabeça, não vai fazer um eletro. Ixi, muito. Uma chapa da cabeça, por exemplo, que é uma ressonância, uma tomografia, é como se você tirasse uma fotografia do seu cérebro. Isso não vai mostrar como o cérebro funciona. No caso da Lara, nós fizemos o eletroencefalograma, que a gente teve até um grande problema de conseguir fazer esse exame, porque a Lara é uma criança que ela é agitada e ela não dormia de jeito nenhum. Aí eu lembro que a gente pediu um encaminhamento para a senhora para estar vendo algum lugar aqui em Brasília que sedasse, só que não existe, né? Não tem. E da Yasmin, a senhora pediu também o Bera, sim, né? E a Lara, nós não tivemos nenhuma comorbidade, mas a Yasmin nós tivemos o TEPAC, né? Exato. E a inteligência limítrofe, né, também. Sim. Então, é isso, assim, para você fazer uma avaliação mais global da criança e conseguir descartar outras coisas, às vezes você precisa, mas não é isso que vai te dar o diagnóstico. O diagnóstico é totalmente clínico. Então, como que eu consegui? Com vocês me trazendo as informações, nas nossas conversas ali, eu vou sempre preenchendo alguns protocolos que eu uso, algumas escalas que eu uso para poder me ajudar a fechar, e com a minha interação com ela, brincando, vendo como que... O brincar, Polly, é algo riquíssimo na infância. Quando a gente entende como o brincar se desenvolve em crianças típicas, você consegue entender como é o brincar das crianças atípicas, e isso também nos orienta e me faz ali, né, durante as brincadeiras com a criança, enxergar muitas coisas de flexibilidade, de troca de turno, de entender os comandos. Então é algo que me ajuda muito a encontrar os critérios. E assim, a senhora acha que assim, por que aumentou tanto o número de diagnósticos hoje em dia? Então, tem vários fatores. Eu queria só complementar da pergunta anterior, a causa que você me perguntou, né? Então, tem tanto mito, a gente estava confabulando, falando dos mitos. Conversando sobre isso, assim, as pessoas acreditam, por a gente não ter um marcador biológico, você acaba não tendo algo concreto para mostrar para as pessoas. Isso deixa muitas famílias, muitas pessoas assim na dúvida. Será que essa médica está falando algo real? Será que ela não está inventando? De onde ela tirou isso? Né? Porque eu não vejo o que ela está vendo, ou porque para mim aquilo ali é normal, é o típico. E acaba que a gente... E quando a gente recebe, Polly, um diagnóstico, você deve ter passado por isso, um diagnóstico que envolve o desenvolvimento dos nossos filhos, isso mexe com a gente, gera na gente algo que a gente chama de o luto do filho vivo. Então, quando você engravida, você sonha, você faz planos, você quer que a sua filha seu filho seja saudável, você fica sonhando, né, com o futuro da criança. Ai, desculpa. Imagina. Então, eu não me lembro se foi numa consulta com a senhora ou com a doutora Tati, que quando fechou mesmo, ela virou pra mim e falou assim: por que você tá chorando? Na verdade, o choro era exatamente esse sentimento, né? E também de alívio. Porque tem muita gente que acha que o diagnóstico é o fim, mas o diagnóstico para mim foi o início de, talvez até para o Mikael também, de um respiro que a gente precisava. Porque muita gente falava muita coisa pra gente, a gente recebia muita receita de bolo de como criar as nossas filhas, de como cuidar delas, o fato da Lara não dormir. Muita gente falava que aí a gente entra na questão dos mitos, das telas. Eu recebia muita coisa na minha DM sobre autismo de tela. Uma seguidora uma vez chegou a falar que a Lara era muito agitada porque eu não ficava quieta na minha gestação, né? E a questão da Yasmin, eu
eu me incomodava muito com o jeito dela e eu não respeitava a minha filha, porque eu digo isso porque eu sinto que era uma falta, hoje em dia eu sei que era uma falta de respeito com ela, porque quando a gente tem uma menina, a gente quer fazer com que a menina seja uma boneca, né? E aí eu comprava roupa pra ela e ela não aceitava a roupa, a meia calça incomodava. Inclusive no Natal nós tivemos uma experiência assim, que eu levei um vestido pra casa da minha sogra pra ela usar, e na hora que ela botou o vestido, ela se arrepiou toda e fez assim: mamãe, eu estou sentindo um desconforto. E eu falei: tudo bem, filha, não se preocupa, a gente veste outra roupa. Só que se eu não tivesse o diagnóstico, provavelmente eu ia brigar com ela e dizer que era frescura, né? Então, assim, eu fico muito emocionada, mas eu também fico muito grata pelo trabalho de vocês, por terem ajudado a mim e principalmente as minhas filhas. Né? Esses mitos. E são muitos, né? Você já deve ter escutado muitos. Muito. Eu acho que o autismo de tela, né? Quais outros que a gente estava comentando? Ixi, vários. Que eu tinha te falado, que as pessoas... acham que os autistas são gênios. Os agrotóxicos, lembra que eu falei? Já escutei muitas coisas. Agrotóxico, dieta, traumas... O autismo de tela, que não existe isso, né? A tela realmente, com nós adultos, com qualquer pessoa, né? Ela foi criada para que você fique ali. Isso é neuroquimicamente explicado. E com as crianças não é diferente, né? Então tudo o que acontece ali vai atrair essa criança para que ela fique focada naquilo. E quando a gente fala em desenvolvimento, é muito prejudicial para a criança ficar focada em um estímulo único, porque você deixa e a criança perde a oportunidade de outros estímulos que vão ser importantíssimos para o desenvolvimento dela. E acaba que não é que a criança virou autista porque usou a tela, é que o desenvolvimento dela está comprometido por ela não ter os outros estímulos que ela precisa para desenvolver, mas isso não é autismo. Tá? Vamos falar um pouquinho de causa de autismo. Foi feito um estudo muito grande em 5 países do mundo, que eu acho que foi muito importante. Eles tiraram ali 25 mil pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro do autismo em diferentes países e fizeram um estudo genético desse pessoal. E o que eles viram? 97% dessas pessoas tinham alterações genéticas para justificar o autismo. E somente 3% não tinham, mas tinham na sua história fatores do ambiente que justificavam. E quando a gente fala, é aí que entra os mitos, né? E quando a gente fala fatores do ambiente, as pessoas acham que é uma raiva que você passou, sei lá, uma noite que você não dormiu bem. Editando foto até mais tarde. Né? Igual você foi julgada aí várias vezes, né? Como se... E sempre tem isso, né? Vamos culpar alguém. A gente está falando de eventos e coisas importantes que acontecem durante o neurodesenvolvimento do bebê. Então, ele está ali sendo formado e durante essa formação e eventos que eu falo, pressão alta da mãe, uma diabetes descompensada na mãe, alguma infecção que a mãe pegue, sangramentos, então coisas importantes que acontecem durante a formação do bebê que poderiam justificar ou facilitar, vamos colocar assim, né, fazer com que essa criança apresentasse comportamentos do transtorno do neurodesenvolvimento. Mas a criança, ela nasce com o transtorno do espectro do autismo, ela não desenvolve transtorno do espectro do autismo. Tem muita gente também que tem muita dúvida com relação aos graus, né, níveis de suporte. E também tem aquela questão de que quando a gente fala assim, porque em casa eu tenho 2 graus, né, diferentes, né, tem a Yasmin, que é grau 1, e tem a Larinha, que é grau 2. Só que aí quando as pessoas olham pra Yasmin e vê que ela já é uma mocinha, né, que conversa e tudo mais, fala, mas o dela é muito leve, né? O dela nem dá pra ver, nem tem cara. A gente escuta muito isso. E assim,
eu, por exemplo, particularmente, falando como mãe atípica, isso me incomoda pra caramba, porque eu sei as dificuldades das minhas 2 filhas e eu acredito que o grau da Yasmin ser leve ou mais leve não desqualifica todas as dificuldades, né, que ela tem. Exato. E aí eu queria pedir pra senhora explicar um pouco sobre esses graus e níveis de suporte. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, depois da nova classificação, que é outra coisa que a gente depois pode voltar para falar um pouquinho porque que aumentou tanto a prevalência, o que acontece? A gente também passou a ter a quantificação em níveis. Então, nível 1, nível 2, nível 3. O que significa isso? É a necessidade de suporte que aquela criança precisa, ou aquele autista precisa. Não é que ele é mais grave ou menos grave, é que ele precisa de mais ou de menos suporte. Mas quando a gente fala em transtorno do espectro do autismo, é igual a suporte. Todo mundo que está dentro do transtorno do espectro do autismo vai precisar de algum nível de suporte. O nível 1, esse suporte não vai ser tão substancial, porque a criança que é nível 1 ou o adulto que é nível 1, ele tem alterações na interação e na comunicação, mas essas alterações, elas não são tão intensas para que aquela criança não interaja. Então, apesar de ter as suas dificuldades de comunicação e de interação, ela consegue interagir. E ela consegue fazer muitas coisas de forma autônoma. O nível 2 já é aquela pessoa que precisa de um suporte maior, porque a comunicação já está influenciando mais na interação, já está limitando mais o comportamento dela e ela precisa de uma ajuda maior para ela conseguir fazer as coisas. E o nível 3 é aquela pessoa que precisa de ajuda para se comunicar, para interagir, para fazer as atividades de vida diária. Mas todo mundo ali precisa de suporte. Uhum. E por que eu gosto de falar que não tem a ver com gravidade? Porque não necessariamente você ser um nível 3 significa que você é mais grave. Vou dar 2 exemplos aqui, hoje, que eu estava te falando. Uhum. Eu atendi um garoto maravilhoso, também até a nível 1, tem altas habilidades, mas que estava em profundo sofrimento emocional, de humor, estava em depressão. Então, para mim, ele está mais grave do que você pegar, por exemplo, eu tenho um outro TEA nível 3 que eu sou apaixonada nele, porque eu acompanho ele desde que ele tem, acho que 2 aninhos, agora ele fez 13, e a mãe passou por todas as fases, ele passou por todas as fases, e hoje eu vejo um garoto maravilhoso, ele é não verbal ainda, mas ele já consegue se comunicar com comunicação aumentativa e alternativa muito bem. Ele já superou muitas das dificuldades sensoriais que ele tinha, apesar de ainda ter muitas. E ele é um garoto maravilhoso, sim. E é nível 3. E ele está, para mim, bem menos grave do que esse paciente que eu atendi hoje, que é nível 1 e que estava bem mais grave, tá? E não significa, isso também é muito importante, que se, por exemplo, seu filho está no nível 3, ele não vai desenvolver ou ele vai ficar para sempre no nível 3. Tá? Para mim, sempre a família é o carro-chefe aqui. O engajamento da família, a compreensão e as terapias, essa criança vai conseguir desenvolver e mudar de nível. Do mesmo jeito que você pode pegar uma criança nível 1, que passou por um trauma grande, um abandono, um falecimento de alguém, uma perda de uma referência, e ela entrar num processo ali de comorbidades que podem fazer com que ela se torne um nível 2 ou um nível 3 até, né? Eu vejo muito o desenvolvimento, principalmente da Lara, né? Eu lembro da primeira consulta que nós fomos, que a senhora foi examinar ela, pegar nas costas dela e ela deu um grito, né? E esse grito sempre ecoa na minha cabeça. Hoje em dia nós temos essa dificuldade, como a gente falou, de higiene pessoal, mas eu vejo muito a mudança
né? Eu vejo muito a mudança dela, ela já fala algumas coisas, ela já pede, então assim, ela adora uma maçã, assim, ela é uma criança incrível, ela já é mais sociável hoje em dia, que é uma coisa que ela não era, né? A Yasmin também, ela era muito tímida na escola, hoje em dia ela já quer participar de tudo. Então é isso, e a nossa família também, nós temos uma rede de apoio muito grande, a partir do momento que eles entenderam, né, que não eram as telas, que não era porque a gente não tinha uma rotina, porque a gente trabalha bastante, né? A gente trabalha bastante, é muito complicado. Posso falar uma coisa? Eu acho que o que muda tudo é exatamente o que você falou. Você hoje enxerga as suas filhas e não um diagnóstico, nada. E isso é maravilhoso. Ai, gente, essa conversa tá maravilhosa. Nosso tempo já tá quase acabando. Antes de finalizar, eu quero agradecer também todas as pessoas que estão participando, né? Tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Eu tô vendo aqui todo mundo. Quero mandar um beijo grande e agradecer vocês, né? Por não soltarem a minha mão. Falei isso a semana toda. E assim, gente, é uma sensação incrível. E a gente estava conversando sobre o objetivo, né, de estar aqui, passar informação, ajudar famílias, né, a ter um conhecimento maior, não só sobre o autismo, mas sobre outros assuntos também. Desde já eu quero falar para vocês que se vocês quiserem sugerir assuntos mais para frente, a gente vai estar super aberto à sugestão de vocês, tá bom? Eu quero que vocês saibam que vocês também vão fazer parte disso aqui. É um projeto aí idealizado pelo meu marido. Parabéns, Micael. E assim, eu quero agradecer todo mundo aqui, né? O pessoal da TV por abrir esse espaço. Gente, é tudo muito maravilhoso, o acolhimento. Eu quero muito que vocês vão lá também seguir as redes sociais da TV, tá? Enfim, doutora, vamos fazer umas considerações aqui. Fala um pouco aí, faça suas considerações finais, daqui a pouco eu faço as minhas de novo. Não, só queria falar pro pessoal, sigam a Poli. Eu já te falei, eu acho que você tem o dom da comunicação, tá? Que é isso, doutora? E o dom da fotografia. Eu sou apaixonada nas suas fotos. Estamos até combinando aqui, ó. E eu queria dizer assim, para você, mãe, pai de uma criança que tem um atraso no neurodesenvolvimento, eu falo isso em consulta, não sei se eu falei isso para vocês, mas quando a gente recebe um diagnóstico, ele não é uma sentença, se você está condenado a ser algo, ele é um caminho. Então, para a gente chegar de Brasília a São Paulo, você tem várias maneiras, mas quando a gente tem um conhecimento, a gente sabe qual é a maneira mais fácil, ou mais rápida, ou melhor para você atingir aquele objetivo. E o diagnóstico ele tem que ter essa conotação. Qual é o melhor caminho que nós como família temos que seguir com os nossos filhos para que eles consigam atingir o melhor objetivo deles, né? Que eles sejam a melhor versão deles. E a gente não pode esquecer que criança autista é criança, né? Criança. Ai, gente, nossa, eu me emocionei bastante, né? Esse é um assunto que eu gosto muito de abordar, principalmente porque o meu público maior são mães, né? E, assim, já tem 8 anos que eu trabalho com mães, já vi essas mães voltarem, inclusive a gente tem um caso de uma mãe que nós atendemos e depois de um tempo nós descobrimos que o filho dela era autista. No estúdio ele teve um comportamento, né, um pouco agressivo, ninguém entendeu na época, mas depois nós descobrimos que era. Obviamente não todos os autistas eles são agressivos, tá, gente? Só para deixar isso bem claro. Só que é uma característica, né, muito forte, às vezes, porque eles não conseguem se expressar direito, né? Então, eu espero que conseguir ajudar vocês de alguma forma. Nós vamos trazer uma outra profissional aqui também, né? Maravilhosa. Nossa querida doutora Tati, neuropsicóloga. E aí, desde já peço para vocês mandarem as sugestões de vocês para a doutora Tati. Logo, logo a gente vai combinar tudo direitinho. Vou soltar a data para vocês, tá? E já
Ai, gente, eu tô muito feliz, tava muito nervosa, eu tava muito nervosa. Eu fiquei a madrugada toda treinando muitas coisas que eu não falei nada, mas isso acontece, né? Porque a gente vai treinando a coisa, é igual apresentar trabalho na escola, você fala pensa um monte de coisa, mas no final você não fala nada. E aqui aconteceu isso. Mas eu espero que vocês tenham absorvido bastante todas as informações que a doutora Patrícia passou para vocês. Vai rolar um sorteio de quem estava participando aí, a produção estava ali anotando o nome da galera. E logo mais eu divulgo para vocês, a gente vê direitinho como é que vai fazer isso aí, tá bom? Desde já eu quero agradecer todo mundo que estava aqui. Essa live vai ficar gravada, tá bom? E se você não pegou do início, vai estar lá no nosso canal no YouTube, no canal da TV também, tá? Posso falar um pouco? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar também pelo direct, tá? Estou à disposição. Isso, eu ia falar isso também. Sigam a doutora Patrícia nas redes sociais, tá bom? E um beijão pra vocês, gente. Até o próximo. Fiquem com Deus.